Fala, minha gente, Negritudes no ar, na telinha da TV Alba, e no programa de hoje te convido a subir essa ladeira aqui, a ladeira mais famosa de Salvador, pois é, Ladeira do Curuzu. O bairro do Curuzu é uma das pérolas da identidade do povo da nossa querida Salvador. E com certeza ele é mais do que um bairro, viu? É reflexo do empoderamento do povo preto da nossa capital baiana. E tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, viu? O nosso Negritudes é diretamente daqui, do terreiro Ilê Axé de Tolu. Pois bem, agora vocês vão entender o porquê a nossa convidada do Negritude de hoje tem tudo a ver com o bairro do Curuzu. Senhoras e senhores, Valéria Lima, bem-vinda ao Negritudes. Muito obrigada, Diego. Um prazer estar aqui. Pois é, eu disse, né, dei um spoilerzinho lá na frente, né, mostrei a ladeira do Curuzu, que como eu disse, né, já adiantei, sem sombra de dúvidas, é a ladeira mais famosa da nossa cidade, a ladeira do Curuzu. Quem ainda não subiu a ladeira do Curuzu, já estou adiantando o convite aqui para conhecer aqui o bairro do Curuzu. E como eu disse, Valéria, o Curuzu tem tudo a ver contigo. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores, quem ainda não te conhece, quem é Valéria Lima e o porquê Valéria Lima tem tudo a ver com a ladeira do Curuzu e vice-versa. Então, eu nasci aqui, né? Eu nasci e fui criada nesse espaço, nesse território, subindo e descendo a ladeira muitas vezes, né? A vida inteira. E tenho a honra de ser filha de Dete Lima e neta de Manhilda de Tolu, né? Pois é, Manhilda de Tolu, que com certeza se não fosse Manhilda de Tolu, não existiria o Ilê Aê. Tô errado? Não, está certíssimo. Manhilda, na verdade, ela não idealiza, mas ela é determinante para a criação do primeiro Bloco Afro do Brasil, né? Manhilda quem incentiva seu filho, quem dá toda a orientação, né? As pessoas não pensam muito na idade de meu tio vovô, na época da fundação de Ilê, lá em 74, né? Mas era um jovem ali de 21, 22 anos, assim como todo o grupo, né? Assim como minha mãe também naquela época. Então, era um período de ditadura militar e eles não tinham consciência, né, do risco que eles corriam. E é Manhilda quem dá toda a orientação, né, e toda a base, na verdade, né, para eles criarem o bloco. O Ilê vem de um grupo, né, antigo que já se reunia aqui. Minha avó sempre foi muito preocupada e, digamos que, controladora também, né? Sim. Então, eu deixo os meus filhos se divertirem aqui dentro de casa sobre o meu olhar. Então, ela estava sempre vigiando aí. Então, é esse espaço acolhedor que vai, né, dar origem ao Ilê em 74. Pois é, e o Ilê abriu as portas aí para outros blocos afros, né, que surgiram depois do Ilê Aê, mas tudo começou com o Ilê Aê, se tornou o sucesso que é, né, sucesso aí principalmente, né, de representatividade do nosso povo preto. Agora, Valéria, a Valéria, para quem não conhece, a Valéria é jornalista, a Valéria também é mestre de cerimônias, ou melhor, mestre em estudos étnicos e africanos, e como ela já adiantou, também é neta da mãe Hilda, né, que foi a grande aí, incentivadora, idealizadora do bloco Ilê Aê. Agora, Valéria, para a gente voltar no tempo, a gente fazer uma retrospectiva aí, voltando à sua infância, como é que foi a infância da Valéria aqui, sobretudo aqui no Curuzu? A infância foi muito dentro de casa, né? Porque muito bom ter espaço em casa para brincar. Mas, assim, sempre sobre o olhar dela, né? Ela estava sempre vigiando muito. Eu lembro que você falou de infância, eu lembrei que a gente quebrava o cimento inteiro do terreiro, andando de patins no terreiro. Não sei quantas vezes minha avó foi obrigada a refazer o piso do terreiro. Ela dizia, eu não quero mais vocês brincando disso aqui. Criança tem arte, né? Não tem consciência das coisas. Mas eu fui uma criança, assim, que eu tive a oportunidade, né, de crescer nesse espaço, crescer ao lado da religiosidade, né, tão presente em nossas vidas. A gente foi muito feliz aqui, tanto eu como meus irmãos, meus primos, né, a gente se via muito, a gente brincava muito, interagia muito. E aqui também era a Escola Manhilda, né, quando a gente nasceu a escola não existia ainda, mas 3 anos depois a escola foi fundada. Então, a gente cresceu com muitas crianças, com muitas pessoas, né, circulando o tempo inteiro, com atividades do Ilê também acontecendo no barracão do terreiro. Eu lembro quando a gente era muito pequena, veio um grupo de afro-americanos, um grupo imenso, assim, e vieram, né, para o barracão do terreiro, foram recebidos aqui por minha avó. Então, a gente cresceu nesse ambiente, né? Esse ambiente que era muito nosso, né, que era familiar, mas ao mesmo tempo era público.
Entendi. A sede, né, do Ilê fica aqui pertinho, alguns metros aqui do terreiro. Eu acredito que esse trecho, né, esse percurso, né, da sede do Ilê até aqui o terreiro diz muito para você, representa muito. Não, com você. certeza representa muito, mas antes, né, da construção da sede, antes do Ilê alugar uma outra sede aqui no Curuzu, a sede era aqui também. Sim. Então, tudo acontecia nesse espaço, né? Então, antes de ser um espaço grande, né, e ter essa visibilidade que tem, já estava aqui, né, no ambiente privado. As pessoas vinham para cá para receber fantasia, vinham para cá para comprar carnê. Então, é nesse cenário aí que a gente cresce. E depois, claro, né, a sede, eu lembro muito bem da inauguração da sede lá atrás, em 27 de novembro de 2004, melhor, 2003. 2004 foi o ano que eu comecei minha graduação, mas 27 de novembro foi também a data em que a gente acessou o resultado do vestibular na época. Então, é uma data que marca muito para mim, né? Uma celebração, né, de inauguração da sede e, ao mesmo tempo, né, o meu ingresso no ensino superior. Pois é, a Valéria, que é a minha colega de profissão, a gente já vai falar sobre isso, né, sobre a sua entrada aí no mundo do jornalismo, mas antes disso, né, voltando a falar desse local aqui, Valéria, como você já adiantou, representa muito para você, né? E para quem não sabe, o Negritudes, né, o convidado, ele que escolhe o local aí da gravação. E você escolheu aqui e já está mais do que explicado o motivo, né, pelo fato de você ter escolhido esse local aqui, que com certeza posso arriscar que é aqui que Valéria recarrega as energias dela. Certamente, né? Em vários sentidos, né? Tanto no sentido da espiritualidade, da religiosidade, né? Aqui que eu fui iniciada no candomblé há mais de 10 anos atrás, e é também aqui que eu me reconecto com a minha ancestralidade, com as minhas origens, né? A minha família está aqui, a minha mãe está aqui. Então, esse espaço, ele é um misto de atividades, ele segue sendo esse misto, na verdade, né? Ele é desde muito tempo. Aqui ainda é a residência da minha mãe, a residência da minha tia, que é a mãe de santo do terreiro, é onde as pessoas vêm, né, para as atividades religiosas e é onde também funciona o Instituto. Então, é um espaço que ele é múltiplo, né? A gente pode dizer que ele é multiuso. Entendi. A gente falou do Ilê, Valéria, e como foi assim? Queria que você, voltando a falar aí da sua infância, adolescência, enfim, como foi crescer neste ambiente, né? Vivenciar, viver dentro do Ilê? Você falou que você acompanhou tudo de perto, né? Obviamente, e tem propriedade para falar, né? Como é viver aqui, como foi viver e como é viver nesse espaço? Não, é muito interessante. É o único momento que eu falo sobre privilégio. Eu acho que é difícil, né, uma mulher negra falar de privilégio, mas eu falo sempre nesse sentido, né? Eu nasci aqui, então, desde que eu nasci, né, desde muito pequena, minha mãe sempre falou pra gente, vocês são negras, vocês são lindas, e não permitam nunca que ninguém diminua vocês por causa disso. Então, crescer nesse ambiente é crescer com consciência, né, com relação à questão racial. Então, eu estava na barriga da minha mãe, acho que ela já estava me dizendo, você é preta. Né? Porque muitas mulheres passam pelo processo, né, de se descobrir, de se reconhecer, muitas mulheres e homens, né, passam pelo processo dessa identificação tardia, digamos assim, com a questão racial. E a gente já cresceu com a consciência, né? Eu tenho um fato de infância que eu fazia banca, né, reforço escolar, aqui em frente. E muitas pessoas pensam, né, que não tem famílias brancas no Curuzu, mas tem, sempre teve. E a gente fazia o reforço escolar com uma mulher branca que morava do outro lado da rua. E veio no exercício da escola, a cor da gente. E ela disse que a gente era morena. E eu, ousadamente, com base no que eu ouvi em casa, botei a mão na cintura e disse pra ela, minha mãe disse que eu sou negra, então eu vou colocar no exercício que eu sou negra. Tipo assim, você não vai dizer que eu sou nada diferente disso. Então, crescer nesse ambiente é crescer com essa consciência. Né? E eu tô falando de quando eu estava, sei lá, na segunda ou na terceira série. E eu acho que, para além disso, né, os ensaios, né, do Grupo Mirim do Ilê, que não era bandeirê ainda na época, eram aqui no terreiro, eram no barracão do terreiro. Então, eu tive a oportunidade de aprender a dançar muito jovem. Então, eu fui a criança que participava de show do Ilê, né? E até show do grupo adulto, porque aí eu posso falar do privilégio de novo, de ser filha de Dete Lima. Então, mesmo que não fosse uma apresentação do Grupo Mirim, eu podia participar, né? Porque minha mãe estava indo. Então, tinha essa liberdade. Eu posso dizer, eu até brinquei com isso no lançamento do livro, que eu poderia ter sido deusa do ébano, mas as pessoas não reconheceriam a minha vitória. Né? Enfim, mas eu cresci também com esse sonho, né? Eu dancei por muito tempo no Ilê, dancei infância e adolescência, né? Eu acho que pouca gente que me conhece sabe disso, mas eu amo dançar enfim, toda oportunidade que eu tenho, inclusive do Ilê, de fazer festa, o Ilê toca, eu danço, porque aí eu sou a deusa do ébano do meu espaço, né? Na minha consciência, digamos assim, mas
é sobre isso, né? Sobre ter várias possibilidades nesse ambiente aqui. Pois é, você falou aí do privilégio, né, de crescer neste ambiente, de crescer neste espaço, e você tocou num assunto importante, né, que alguns convidados, inclusive, que já passaram aqui pelo Negritudes, né, falaram, né, que tipo, por muitas vezes eles se reconheceram como pessoas pretas, né, homens, mulheres, enfim, muito depois, né, passou a infância, a adolescência, às vezes ali sem se reconhecer como uma pessoa preta, e no seu caso foi diferente, né? Ou seja, esse letramento racial, digamos assim, esteve presente aí está presente aí durante toda a sua vida. Desde sempre, né? Eu acho que é o único aspecto da minha vida que eu posso falar sobre privilégio. Mas e tem até uma escritora que escreveu o pós-fácil do meu livro, que é Bianca Santana, e ela fala sobre isso. Ela tem um livro que fala, o nome do livro é Quando Me Descobri Negra. Justamente porque tem essa questão tardia. Ela se descobriu negra na universidade, já uma mulher adulta, né? E eu tenho esse privilégio de ter essa consciência desde muito cedo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão da educação afrocentrada, a gente tem um exemplo de uma escola aqui em 88 que tinha uma educação afrocentrada desde sua criação, né? Que nasce num terreiro de candomblé, no barracão de um terreiro, com a consciência de que a educação tem que ser para todo mundo. A educação tem que ser inclusiva. Então, é esse o meu berço, né? É daí que eu aprendo. Pois é, e daí também a gente lembra, né, da importância, né, da inclusão, do ensino antirracista, do ensino afro, né, desde da escola, eu falo por mim, eu não tive, né, esse ensino na escola ali, desde o antigo primário, né, que a gente conhecia, e a gente conta assim, quando a gente vê histórias assim como a sua, que a gente percebe de fato o quão é importante isso, essa inserção, né, do ensino antirracista e, sobretudo, o ensino antirracista nas escolas. Acredito que você, talvez não, tenho certeza, compartilha dessa mesma opinião. Não, com certeza, né? Quando eu levo para a minha experiência, né, na escola regular, obviamente eu passei pelas mesmas questões, né? A gente aprende lá, antigamente, em estudos sociais, que os negros que foram escravizados vieram escravos, né? Essa construção da história brasileira perversa, eu também aprendi. A diferença é que eu tinha dentro de casa uma outra realidade, um outro contexto que me direcionava para outro caminho, né? Pois é, agora a gente fala quando a gente fala de privilégios, né, e quando você tocou no assunto aí muito importante, né, do privilégio de crescer aqui dentro, de viver aqui neste espaço, e você citou uma frase que me chamou bastante atenção aqui, que esse é o único privilégio, digamos assim, que eu posso citar. Por que você falou isso? Porque a mulher negra, ela está na base da pirâmide social, né? A mulher negra, independente do seu grau de instrução, ela ainda recebe menores salários. E aí eu posso falar por experiência própria, né? Eu passei muito tempo trabalhando na emissora de TV aqui em Salvador e que eu participava de reuniões, participava de decisões e ainda assim, eu já tinha mestrado e ainda assim eu ocupava um cargo muito inferior. Então, é sobre isso, né? As pessoas fazem de conta que não têm consciência dessa perversidade que é essa estrutura social, né? Mas, infelizmente, casos de mulheres negras, né, que ascenderam socialmente de forma significativa ainda são pontuais. E é sobre combater isso, né? A gente não pode falar de privilégio dentro dessa estrutura social vigente aí nesse país, né? E como é, Valéria, crescer, né, ser uma mulher preta no bairro, né, numa das regiões, né, para quem não sabe, a região aqui do Curuzu, Liberdade, por muitos anos aí foi considerado, né, a região mais preta aqui de Salvador, os bairros mais negros aqui da capital baiana. Como foi crescer uma mulher preta neste bairro, nesta região? Quando você olha em volta e você vê pessoas negras como você, isso te deixa confortável, né? Sim. Eu acho que essa é a palavra, assim, a gente se vê, a gente se reconhece e a gente está num ambiente que é seguro. A gente pode dizer, inclusive, que a gente vive, eu posso dizer que por muito tempo eu vivi nessa bolha, né? E aí você, inclusive, quando você não tem a leitura ainda, né, para te dar consciência do que é de fato a estrutura social, você acaba nem entendendo muito. Quando você está entre iguais, quando o racismo ele não faz parte da sua vida. O racismo ele vem fazer parte da minha vida, digamos que tardiamente, justamente por essa construção, né? Quando você está num ambiente que é favorável nesse sentido, as coisas são diferentes. Aí o racismo ele só existe do lado de fora, né? Ele vai existir em outros bairros, em outros contextos, em lugares, né, que o poder aquisitivo é um pouco maior, né? Então, sim. Quanto maior o poder aquisitivo, naturalmente, né, mais risco você corre de ter uma situação de racismo. Então, isso favorece, né, a minha formação.
mas ao mesmo tempo me dá mais consciência e embasamento para dialogar sobre essas questões, sabe? Pois é, esse é o Negritude de hoje, recebendo a jornalista Valéria Lima. Ela que é filha de Dete Lima. A gente vai falar de Dete já já. Dete que é estilista, não é isso? Do bloco Ileia Aê. Ela citou um livro aí também, já deu um spoilerzinho de um livro. E a gente vai saber mais detalhes aí sobre a história de Valéria. Ela que vai falar também aí sobre jornalismo. Ela, como já disse, é minha colega de profissão. Já já, no próximo bloco. Não sai daí, Negritudes volta já. Estamos de volta com o nosso Negritude de hoje na telinha da TV Alba, recebendo Valéria Lima, jornalista Valéria Lima. Hoje Negritude direto aqui do bairro do Curuzu, mais precisamente aqui do terreiro Ileaxés de Tolu, berço da nossa convidada de hoje, Valéria. Falei Valéria jornalista, né? Damos esse spoilerzinho. Queria que você relembrasse, inclusive, esse período. Você falou aí do início da faculdade, né? Da alegria, da felicidade ali em passar no vestibular. Por que do jornalismo? Assim, na verdade, é engraçado, a escolha do curso foi bem tardia, aquela coisa de, nas vésperas de se inscrever para fazer vestibular, eu decidi jornalismo. Mas eu sou apaixonada pela comunicação, nem sou apaixonada pelas ciências sociais, então eu sei que eu fiz a escolha certa lá atrás e me orgulho muito. E, na verdade, o jornalismo tem a ver com uma missão, que é contar a história da minha família, contar a história de mulheres negras e falar sobre a contribuição delas. E você é editora-chefe do Correio Nagô, não é isso? Exatamente. Queria que você explicasse para quem não conhece, né, o que é o Correio Nagô. Então, eu sou uma das fundadoras do Instituto Mídia Étnica. Lá atrás, em 2005, fundamos Paulo Rogério, André Santana, Luciane Reis, Ilka Danusa, Ivana Dorali, Jamile Menezes. O Instituto Mídia Étnica, que é uma organização voltada para a comunicação, né? E, posteriormente, o Instituto criou um portal, que é o portal Correio Nagô, que está aí vivo, né, ativo até hoje. E eu, assim, na época, depois eu saí, né, depois da fundação do Instituto e tal, e voltei há mais ou menos 2 anos atrás como editora do portal, né, uma das minhas faces, né, um dos meus trabalhos. E você também se divide também, né, entre tantas tarefas, tantas funções, também com a diretoria executiva, né, isso do Instituto Manhilda. Explica para quem está em casa, Valéria, o que é o Instituto Manhilda? Então, o Instituto é uma organização social, né, fundada para manter vivo o legado e o trabalho, né, de Manhilda de Tolu. Acho que na pandemia todo mundo de alguma forma se questionou, né, sobre o seu papel no mundo, sobre o que poderia fazer para ter um mundo diferente, né? Ou se eu morrer agora, o que é que eu estou deixando? Então, pensando nisso, né, me vendo como a terceira geração dessa família, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa. E o chamado vem exatamente no auge da pandemia, em junho de 2020. Então, a ideia veio, eu trouxe a ideia, né, para minha mãe, para minhas irmãs, para a família, e todo mundo gostou muito da ideia, né, de fundar uma organização. E o Instituto ele tem 2 pilares. A gente trabalha com geração de renda para mulheres negras, mas também com preservação de memória. A ideia é ter esse instrumento e utilizar a minha formação, né, para manter vivas essas memórias. Eu trabalhei por muito tempo com documentário na TV, então o meu sonho, inclusive, é fazer o documentário de Manhilda, fazer o documentário de Dete Lima e de outras mulheres negras, né? Aí a cada ano a gente tem uma homenageada, digamos assim, né? O primeiro ano, que foi 2023, celebramos o centenário de Manhilda de Tolu. E pensamos numa programação muito voltada para ela, né? Claro que timidamente, sendo o primeiro ano do Instituto, primeiro ano de atividade, a gente fez alguns cursos, né, de qualificação profissional para mulheres negras também, mas a gente tentou se voltar para ela. E aí, esse ano, a gente tem minha mãe como homenageada, né, Dete Lima, mostrando o trabalho dela. A gente já tem uma homenagem, né, programada para ela esse ano, no mês de agosto. A gente está tentando, né, fazer ações voltadas para ela, pelo menos as redes sociais a gente volta para ela, a gente está tentando já captar recursos para fazer o documentário, para contar a história de vida dela. Então, o Instituto ele atua dessa forma, né? A gente atende muitas mulheres negras, inclusive, e aí fica muito, as pessoas pensam muito, né, que por ser um instituto localizado no Curuzu, naturalmente a gente atende só o público do Curuzu, mas não, a gente recebe mulheres da cidade inteira. E aí eu sempre dou exemplo de 2 bairros, né, que são considerados bairros distantes para quem mora em Salvador: Jardim das Margaridas e Cajazeiras. Então, nós já recebemos alunas aqui desses 2 bairros. Então, para a gente ter noção,
da real necessidade da cidade de Salvador ainda, né, com relação à qualificação profissional, acesso a conhecimento de um modo geral. Né? Quais são os serviços disponibilizados para essas mulheres? Então, a gente tem o foco, né, em qualificação profissional, então são cursos, a gente tenta atender, na verdade, a demanda delas. Então, toda atividade que a gente vai fazer do Instituto, a gente tem lá uma questão aberta para que elas possam dizer o que é que te interessa, o que é que você gostaria de aprender. E aí que a gente percebe a carência da nossa população ainda. Então, assim, é tudo muito voltado para trabalhos manuais, né? Curso de trança, curso de corte e costura. A gente tem também um curso aqui de arte em tecido e aí a gente tem, né, essa dinâmica das mulheres produzirem para a gente vender através do Instituto, porque a gente tem um projeto de futuramente ter uma loja do Instituto. Né? A gente sabe que, sendo uma organização social, a gente tem várias formas de captar recurso e de movimentar essa economia. Então, a ideia é que a gente tenha grupo de mulheres que produzam, a gente tem a loja física, uma loja virtual, para que a gente possa, né, vender essas peças, gerar renda tanto para essas mulheres, né, para complementar a renda dessas mulheres, mas também para a sustentabilidade do Instituto. Pois é, as mulheres pretas que estão nos assistindo nesse exato momento, Valéria, acho que é importante a gente falar como é que faz para elas terem acesso, para conhecer aí o Instituto. Então, tem duas formas, né? A gente tem um site, que é o www.institutomanhilda.org.br e a gente tem também o Instagram, né, que é o mais fácil e mais acessível para todo mundo, que é @Instituto Manhilda Jutolu. Então, no Instagram e no site a gente divulga todas as ações que a gente faz. Então, assim, a gente sempre divulga, né, com uma certa antecedência, a procura é muito grande, então, normalmente a gente abre inscrição num dia, a depender da atividade. No dia seguinte, a gente já encerrou a inscrição, porque já concluiu, né, a quantidade de vagas disponíveis ali. Às vezes, a depender da atividade, a inscrição fica aberta por uma semana, mas depende muito, né, dessa dinâmica e dessa demanda, enfim. Então, acessa aí lá no Instagram, @Instituto Manhilda. E por falar em Manhilda, você falou agora há pouco aí sobre preservação de memórias e você está com um exemplo claro disso aí em suas mãos, o livro Mãe da Liberdade. Deixa eu mostrar aqui para quem está em casa. Mãe da Liberdade, a trajetória da Ialorixá Manhilda Jutolu, como eu já disse, matriarca aí do Ileaê. E olha só, olha o nome que está aqui, ó, Valéria Lima, aqui, Valéria Lima. Conta um pouquinho dessa história desse livro, Valéria, que acabou de sair do forno, inclusive. Exatamente. Né? Então, o livro foi escrito, na verdade, há 10 anos atrás. É a minha dissertação de mestrado em estudos étnicos e africanos, né, que eu fiz no CEAL, na UFBA. Eu pesquisei a história de vida da minha avó na íntegra, né, desde o seu nascimento, tudo que foi possível acessar, né, porque a gente sabe que a nossa história ela é baseada na oralidade. Então, eu digo, sempre que eu falo do livro, eu digo, literalmente uma coxa de retalhos, né? A gente vai juntando ali as peças, montando um quebra-cabeça para conseguir construir essa história de forma linear. Então, desde o nascimento dela na Quinta das Beatas, que hoje é Cosme de Farias, lá em 1923. Então, desde o nascimento dela na Quinta das Beatas, lá em 1923, em 6 de janeiro de 2023, um bairro que hoje é Cosme de Farias, né, para quem conhece Salvador. Sim. E aí passando, né, pelo nascimento do terreiro, pela iniciação religiosa dela, o nascimento do terreiro depois, o nascimento do Ilê, né, e toda a contribuição dela aí para a criação do Ilê, a sua subida à Serra da Barriga, os projetos sociais do Ilê, então tudo está escrito aí, né? Mas, ao mesmo tempo, esse livro traz a minha própria história de vida, né? Eu digo que com a história dela, eu resgato a minha própria história. Porque a gente precisa conhecer quem veio antes, né? A gente precisa conhecer a história das pessoas que nos antecederam, que nos construíram, inclusive, né? Que nos criaram e que ajudou a formar a nossa personalidade. Então, contar a história de Manhilda, resgatar a minha própria história, né? Pois é, você falou da importância, né, obviamente, né, de Manhilda aí na sua vida. Você citou também a sua mãe, né, Dete Lima, que inclusive está sendo homenageada aí durante esse ano pelo Instituto. Né? Como é ser filha de Dete Lima? Um privilégio, acredito. Não, com certeza é privilégio. Mas é engraçado, assim, falar desse lugar de filha, né? Eu me coloquei durante tanto tempo na academia para falar da minha avó de forma, assim, que as pessoas respeitassem, né? E aí, sempre que eu falo da minha mãe, eu preciso, na verdade, fazer um exercício para falar como filha e como neta, né? Eu preciso me desligar dessa coisa formal que a academia acabou me dando durante esse período. Mas
Até porque eu tenho uma divisão, talvez, né? Eu acho que essa divisão precisa ser levada em consideração. Antes dos 18, antes de entrar na graduação, acho que era mais fácil falar enquanto filha, né? Enquanto neta. E aí, depois que você vai entendendo essas histórias, fica mais difícil falar enquanto filha, porque eu tenho muito mais hábito de falar de um outro lugar, né? Sim. Que é muito mais como pesquisadora. Mas ser filha de Dete Lima é mágico, né? Eu sou gêmea, para quem não sabe. Então, curiosidade, eu não sabia. Minha mãe tem 4 filhos. Eu sou gêmea e essa coisa, né, de dividir os irmãos e tal. Eu nunca fui a filha mais dengosa. Eu dei pouco trabalho. Mas é mágico, né, ser só filha quebrava os cimentos aqui do... Só os cimentos. Vovó pode falar, minha mãe não pode falar não. Porque eu fui uma filha muito comportada, assim, foi bem direitinha. Mas é mágico, né, ser filha de Dete Lima. Minha tia, inclusive, no lançamento do livro, minha tia falou, não, é um privilégio, vocês não sabem o que é ser filha de Vanhilda. E eu acho que eu posso falar também nesse lugar, né? Não sabem o que é ser filha de Dete, que milhões de pessoas chamam de mãe, né? As pessoas... Minha mãe não é a mãe de Santo do Terreiro, é que é de mais velha da casa. Mas muita gente chama minha mãe de mãe, né? Saber dividir, inclusive, saber compartilhar. Porque, para além dos filhos que ela teve, ela acolheu muitas pessoas, né? Então, as meninas do Grupo Miri chamavam ela de mãe, as deusas do Ébano chamam minha mãe de mãe. Então, todo mundo quer ser filho de Dete Lima, mas nós que somos, só nós 4. Pois é, e para quem não sabe, a Valéria é prima da Val Bem-vindo, que inclusive passou aqui, inclusive, pelo Negritudes. Rapaz, que família, viu? Tá mais do que explicado quando você fala de privilégios, de crescer nesse ambiente. Mas, na verdade, tem a ver com missão ancestral. Sim. Eu acho que quando a gente pensa no Ilê, né? E se você parar para analisar o contexto em que o Ilê foi criado, né? Ditadura militar, década de 80, a própria história de vida da minha avó, mulher negra que não frequentou a escola, mas que fundou uma escola, você não pode, não tem como visualizar essa história sem pensar em missão. E aí a gente está falando de 3 gerações diferentes. Val ainda é mais nova do que eu, né? Val é a minha caçulinha, que quando eu brincava de escola, Val era minha aluna. Adorava ser aluna. E eu sou mãe pequena de Val dentro da religião. Então, assim, a gente só pode falar de missão e de ancestralidade para falar sobre a história da família, né? Porque as coisas, elas não estão desconectadas, né? A gente não se desliga do que a gente vem fazer na Terra. Então, a gente precisa ter consciência de que são vários os caminhos com os mesmos objetivos e a gente tem se apegado a isso, né? Se apegado à nossa missão e tentado, na medida do possível, a gente tem feito o que precisa ser feito, né? Durante essa encarnação. Porque você olhar para trás, você dizer, eu sou neta de uma mulher tão grande que trouxe tanta gente para a sede de Ilê, porque não fui eu quem trouxe, eu posso dizer que eu sou um instrumento da ancestralidade, trabalhando e conectada com a minha missão aqui. Porque eu acho que assim a gente traduz qual é o nosso papel aqui. A gente precisa entender, né? O que é que a gente fez lá atrás em outras vidas. Por que é que a gente tem essa conexão com a religiosidade matriz africana, com o candomblé G de Savalu no Curuzu? Por que é que essa família ficou conhecida? Então, assim, quando a gente olha para trás, a gente diz, não, eu preciso fazer ainda mais, preciso fazer ainda melhor, né? Então, por isso que vem o Instituto, por isso que a gente tem uma geração aí de netos de Manhilda que atuam, né, de diferentes formas. E aí, no lançamento do livro foi bem interessante. Eu disse, todas as minhas festas tem que ter Ilê. Ninguém sabia que ele ia tocar. Aí disse, quem dê é o regente da banda, que é filho de vovô, né? Meu primo também. E aí eu pedi para quem dê montar a banda e foi, não, melhor. Quando eu falei com meu tio Vivaldo, que é o pai de Val, que eu queria que ele tocasse tal no dia do lançamento, ele disse assim, eu disse, eu quero uma banda só de meninas. Ele fez, você pode botar Pérola. Pérola, minha sobrinha, filha da minha irmã gêmea, e que já toca no Ilê. Então, a gente conseguiu reunir numa celebração 4 gerações da família. Né? Então, e estava lá o filho de Quendê tocando, foi linda a abertura do lançamento do livro, o filho de Quendê estava lá no atabaque, também no atabaque pequenininho, e é sobre isso, é sobre seguir, é sobre dar continuidade, olhar para trás, né? O Sankofa olhar para trás para seguir adiante, fazer mais, impactar a vida de mais pessoas e fazer a diferença, de fato, né? Para combater o racismo, para que um dia a gente não precise mais lutar. Pois é, vou falar isso, a gente está chegando ao finalzinho já do nosso programa, Valéria, mas antes disso, eu não poderia deixar de encerrar, sem eu te fazer 2 perguntinhas que eu sempre faço para todos os convidados que passam por aqui. Quais são os sonhos de Valéria, né? Desde sonhos, pode ser sonhos materiais, sociais, enfim, fique à vontade para você falar. E a última pergunta, quem são as pessoas, eu já imagino, né? Mas mesmo assim eu vou arriscar. Quais as potências pretas que te inspiram? Primeiro, sonhos.
Tá bom. Então, meu sonho hoje tem a ver com o Instituto da Mulher Negra Mãe de Tolu, né? Fazer essa organização crescer e impactar mais mulheres. Construir um memorial em homenagem à minha avó aqui no Curuzu. A história dela precisa ser conhecida por mais pessoas. Imagine um ambiente em que eu possa trazer alunos de escolas privadas e públicas de Salvador, da Bahia e de outros estados do Brasil, de outros países do mundo, para conhecer de perto, né? Eu tive a oportunidade de visitar o memorial a Martin Luther King nos Estados Unidos e é a coisa mais linda do mundo. Então, é isso que eu quero trazer para o Curuzu, sabe? A possibilidade das pessoas chegarem num lugar e se reconhecer naquele lugar. Fazer uma conexão e criar uma conexão com a minha avó e dizer, eu posso ser mais. Se essa mulher negra que nasceu no início do século passado, que não teve acesso à educação, conseguiu fazer tanto por tanta gente, significa que eu posso sonhar alto. Então, o meu sonho é inspirar mais pessoas dessa forma, né? Com esse caminho. E com relação às pessoas que me inspiram, né? Eu posso falar, claro, né? Seguindo a lógica aqui, Sim. falar de minha avó e da minha mãe, que me antecederam, que são determinantes para eu estar aqui nesse momento. Mas eu posso falar também de outras mulheres, né? Que eu acho que é importante falar de outras pessoas, de outros lugares. Elas me dão a base, minha mãe e minha avó me dão a base para eu ser quem sou e dizem que eu posso ser mais que elas foram, né? Porque eu acho que é um degrau de cada vez. Minha avó não frequentou a escola, minha mãe frequentou a escola e concluiu os estudos. A terceira geração foi para a graduação e eu estou no mestrado. Então, elas me dão essa base. Mas, em paralelo a isso, é claro que eu tive muitas outras mulheres que me inspiraram. Eu posso falar aqui de Luísa Bairros, por exemplo. Eu sou fã de Luísa, escrevi ainda sobre Luísa na graduação, quando ela não era nem secretária ainda, imagine ministra. Porque a história de Luísa é inspiradora. É uma mulher negra que nasceu na mesma época que minha mãe, que foi para a universidade, que tem um discurso, né? Eu via a Luísa falando e ficava apaixonada. Luísa e Vilma Reis são as mulheres que eu vi falando e diziam, eu quero falar como elas. E sempre tem uma coisa aqui em casa, minha avó sempre falou, mas minha avó falava bem baixinho, assim, no final, né, já com seus 80 e poucos anos, falava ainda mais baixo. E a minha mãe sempre disse, ai não, eu falo com as mãos. Então, eu posso dizer que, nesse sentido, eu fiz o caminho contrário, né, com minha mãe. Eu inspirei minha mãe a falar mais. E hoje minha mãe fala muito mais. Toda vez que era para dar que ela precisava, né, falar em público ou dar entrevista, ela dizia, não, meu trabalho fala por si só, eu falo com as mãos e tal. E hoje não. Hoje ela tem uma voz mais ativa, assim, para falar. Eu fico feliz, inclusive, de tê-la inspirado, né, a falar mais. Mas são muitas referências. A gente tem aí outras mulheres que eu não tive a oportunidade de conhecer, como Lélia Gonzalez, que aí a primeira mulher negra, né, no Brasil a falar sobre o feminismo negro. Então, a base da minha pesquisa, a princípio, era o feminismo negro, depois acabou mudando um pouquinho no caminho. Mas eu sempre li muito o feminismo negro, então... e aí eu fiquei muito feliz quando eu cheguei no mestrado, que eu vi uma foto da minha avó com Lélia Gonzalez. Eu disse, gente, eu não sabia que minha avó tinha... Mas, enfim, tem a ver com a subida à Serra da Barriga, tem a ver com a Abdias do Nascimento. Então, eu acho que tem muitas mulheres que vieram antes de mim, que me inspiram e que são determinantes, né? Eu só posso estar nesse lugar e conversando com você hoje, e você só tem esse programa, né? Só existe o programa Negritudes na Alba, na TV Alba, porque existiram essas pessoas que foram determinantes lá atrás. Então, eu sigo me conectando, respeitando o legado de cada uma delas, me inspirando para fazer ainda melhor do que elas, porque eu acho que se a gente tem referências lá atrás, a gente tem a obrigação, né, de ser esse instrumento da ancestralidade, de fazer ainda melhor e atingir ainda mais pessoas, conscientizar mais pessoas e seguir combatendo o racismo. E só para a gente encerrar, Valéria, se a gente pegar aquela frase, né, e diz assim, a gente vai ouvir muito falar ainda de Valéria Lima. Como você quer que essa história de Valéria seja contada? Como uma mulher que inspira outras mulheres, como uma mulher que consegue, através do Instituto da Mulher Negra Mãe de Tolu, com todas as pessoas envolvidas nesse processo, né, com todas as outras mulheres, com minha mãe, com minha irmã, com minhas irmãs, né, com Catarina, com Pete, com Dete Lima e com outras mulheres que forem chegando e se somando a nós, como esse grupo que segue impactando a vida de outras mulheres negras, transformando. Eu quero olhar para trás e ver a quantidade de mulheres que cresceram, que têm acesso à renda, que foram para a universidade, que desenvolveram suas próprias vidas, porque tem referências para se espelhar. Valéria, muito obrigado, te agradeço pela sua disponibilidade, por abrir as portas aqui deste espaço que transmite uma paz assim gigantesca. Muito obrigado, né, que você continue inspirando outras mulheres, inspirando homens também, aí não só aqui em Salvador, mas Brasil, mundo afora. Mais uma vez, muito obrigado, que honra. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Pois é, esse foi o nosso Negritudes de hoje. Te agradeço
pela companhia. Lembrando que o Negritudes é exibido semanalmente aqui na telinha da TV Alba, sempre com a potência preta como Valéria aqui na sua tela. E aí a gente volta numa próxima oportunidade. Um grande abraço, tchau, tchau, até mais.